Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos e pesquisas do Espiritismo. Voltamos a apresentar a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje voltamos a conversar mais um tema do Evangelho. Que buscais? Era o que Jesus perguntava sempre às criaturas que o acompanhavam ou que o procuravam. Jesus perguntava: que buscais? Mas antes, gostaríamos de contar uma pequena história sobre Alexandre, que é de muito interesse para nós. Uma pequena história. Conta-se que Alexandre o Grande, que foi o maior conquistador da antiguidade, que viveu vários séculos antes de Jesus, ele era o imperador, ou seja, o rei de Alexandria, e era filho de Filipe da Macedônia, que o pai dele também era rei, e ele era muito jovem, muito inteligente, e então ele manifestou também, naquela época, manifestava interesse pela filosofia, e tinha como amigo e orientador espiritual Diógenes, que foi um grande filósofo contemporâneo de Sócrates, Platão e Aristóteles. Isso é o que nos diz a história. E então Alexandre estava no estado de coma, pré-coma, com uma doença muito séria naquela época, e ele chamou os generais e disse: eu gostaria que vocês obedecessem a 3 pedidos meus. E um dos generais disse: quais são, Senhor, Majestade? Ele disse: eu gostaria que no meu enterro acompanhassem todos os médicos de todas as minhas províncias do meu reino, todos os médicos, e que também acompanhasse uma carroça com todo o meu ouro e toda a minha prata, todo o meu tesouro. Quero também que acompanhe o meu enterro. E lá, quando fizerem a minha cova, faça uma cova não horizontal, mas uma cova vertical. Estranho. E um dos generais então perguntou: Majestade, por que ou para que queres que todos os médicos das províncias do teu imenso reino venham ao teu enterro, acompanhem o teu enterro? Ele disse: para que eles saibam que eles também vão morrer, porque eles se consideram pequenos deuses, mas vão morrer também. E por que queres que a carroça traga todo o teu ouro e tua prata? Para mostrar a toda a humanidade que daqui da terra nada se leva. E terceiro, por que queres que a tua cova seja diferente das dos demais homens, que é horizontal, e queres que a tua cova seja vertical? Ele diz: para mostrar à humanidade do futuro que do infinito eu vim e retornarei ao infinito. E então nós vemos aí uma grande filosofia de um jovem rei, Alexandre o Grande, que todo mundo pensava que ele era só um guerrilheiro, ele era só um homem de guerra, um militar, um conquistador, que foi o maior conquistador da humanidade, mas ele tinha esse lado filosófico que apresentou essa verdade para toda a humanidade. E então nós entraremos aqui no tema dos nossos estudos, que é aqui no livreto de
Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, da autoria do Espírito Emmanuel. E o título da crônica dele é Que Buscais? Uma pequena frase de Jesus. E ele coloca aqui no subtítulo: E Jesus, voltando-se e vendo que eles, quer dizer, os pedintes, os necessitados, o seguiam, disse-lhes, ou perguntou a todos, que buscais? Esta passagem está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. E inicia aqui a sua pequena crônica, o Espírito Emmanuel, dentro da sua sabedoria. Estamos apagando aqui uma propaganda. Ele inicia: a vida em si é conjunto divino de experiências. Verdade? A vida do espírito, tanto encarnado como desencarnado, e através das suas sucessivas reencarnações, é isso que Emmanuel está falando, a vida do espírito em si é um conjunto divino de experiências, porque os espíritos reencarnam, nós reencarnamos para adquirirmos experiências, sabedoria e atingirmos a perfeição, tanto na inteligência como, acima de tudo, nas virtudes. E ele continua: cada existência isolada, cada encarnação oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos, a aquisição de valores religiosos. Entretanto, quando o indivíduo nas encarnações conquista o que? Valores religiosos, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma do homem para Deus. É nas aquisições religiosas. E ele diz: os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Ele está mostrando que nesse caminho, ao invés de o homem procurar os valores espirituais, ele se desvia, ao invés de procurar na religiosidade, na religião, a sua libertação espiritual, ele procura outros caminhos. Aí ele diz: os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Ele está se referindo aqui aos seguidores do cristianismo, aos líderes religiosos que fazem promessa nos templos, em suas igrejas, e se tornam até devotos, mas tomam outros caminhos e entram nos caminhos dos interesses pessoais em favor deles próprios e das suas próprias instituições religiosas. E ele continua: muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e de preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos, quer dizer, enveredam pela religião para se firmarem e conquistarem tesouros materiais, não só para eles desfrutarem, como também para engrandecer a sua instituição religiosa, que são as igrejas. E ele continua: esquecem-se esses devotos de que o Cristo ensinou e deu o exemplo. A cruz do Calvário é símbolo vivo do exemplo do Cristo. Ora, quem deseja a liberdade precisa obedecer. Que liberdade? Liberdade moral e espiritual na fé.
não é? Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios celestiais. Sem a compreensão do Cristo no campo íntimo, no campo da alma, ou seja, no templo interior da nossa alma, é aqui que nós adoramos, segundo o Espírito, é no templo interior da nossa alma, que não é um templo de pedra das igrejas, das instituições religiosas, associada aos atos, ao procedimento, às atitudes do devoto em cada dia. A alma é desse jeito, dessa forma, que a alma será sempre, ou estará sempre na sua libertação, e se liberta das escravizações inferiores e das preocupações da vida material para adquirir tesouros materiais. E ele encerra: ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral, quer dizer, na entrada de todos os templos religiosos da terra, perguntando a cada crente, perguntando com interesse aos que entram no templo religioso: que buscais? Que buscais? Isso é o que Jesus, se estivesse no templo religioso de cada instituição religiosa aqui no mundo, ele perguntaria a cada criatura que entra: que buscais? Buscais aqui a verdadeira fé, a verdadeira conversão espiritual, a verdadeira prática da caridade, a verdadeira prática do bem? Ou procurais aqui os interesses pessoais? Ou procurais aqui engrandecer os vossos tesouros materiais? Que buscais aqui no templo religioso? Era o que Jesus perguntaria se ele se posicionasse no umbral, quer dizer, na porta de cada templo religioso aqui na terra. Que buscais aqui em meu nome, vocês que são devotos? Que buscai vós aqui? E então, nossos prezados amigos e companheiros, voltamos a encerrar o nosso programa Encontro com o Espiritismo, e hoje novamente um tema dentro do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 38, quando mostrando que Jesus, quando era abordado pela multidão, pelos cegos que queriam ver, cego de Cafarnaum, pelos paralíticos, pelos loucos, pelos lunáticos, que eram os obsidiados da época, por todas as criaturas sofredoras que o buscavam para a cura, ele perguntava: que buscais? E é justamente esse tema que nós hoje apresentamos para reflexão. Muita paz, e voltaremos com o programa Encontro com o Espiritismo em nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Muita paz para todos.